Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. 2 Timóteo 1,7 que diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de mente sã ou mente saudável. Outra versão diz dessa maneira, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, dentro de uma explicação bíblica mais profunda, Paulo aqui escreve a Timóteo, em um momento em que Timóteo atravessava pressão, perseguição, mas também abandono. Existe aqui uma palavra chamada deilia, palavra grega, deilia, que significa temor ou covardia. Ou seja, não descreve apenas medo, mas a atitude de fugir da responsabilidade, recuar diante do chamado e entregar-se ao desânimo. Então, quando uma pessoa está passando por um ataque espiritual, por uma batalha espiritual, aonde esse espírito de covardia, declarado aqui por Paulo, age direta ou indiretamente nessa pessoa, o que é que acontece? Essa pessoa ela não sente medo, não é medo no sentido emoção, mas ela começa a sentir e ela começa a agir de uma forma que ela começa a fugir das responsabilidades que ela recebeu. Ela recua diante daquilo que ela recebeu do próprio Deus. E sem perceber, essa pessoa vai caindo em um estado de desânimo profundo. E isso é perigoso. No entanto, amados, quando nós falamos sobre o espírito de poder, de amor e de equilíbrio que provém de Deus, lembrando que o espírito de covardia, ele não provém de Deus, não vem de Deus. Quando nós falamos de deilia, né, ou seja, covardia, a ação desse espírito não é produzida por Deus, nem pelo Espírito de Deus. Mas, quando o crente está, ou quando a pessoa está, aleluia, guiada, direcionada pelo Espírito de poder, pelo Espírito de amor e pelo Espírito de equilíbrio, algo sobrenatural acontece. Louvado seja Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que o espírito de poder, ele nos concede através do Senhor, ou seja, o Senhor nos concede o espírito de poder. A palavra poder aqui, irmãos, a palavra grega é dunamis. Dunamis significa poder espiritual que habilita, poder em movimento. Então, quando o Espírito de Deus, né, o Espírito enviado pelo Senhor, o Espírito que habita em nós, está em operação, ele gera poder. Poder que habilita, poder em movimento, dunamis. Quando nós falamos que esse Espírito de Deus, que não produz a covardia, porque não vem de Deus, mas produz poder, mas também amor. Amor aqui, querido, a palavra grega é ágape. Ágape significa amor sacrificial, amor incondicional, mas acima de tudo, um amor que sustenta, um amor firme, um amor que não abre mão, um amor que não desiste. É isso. E a terceira palavra para equilíbrio. Lembre que o Espírito de Deus, ele produz em nós poder, amor e equilíbrio. E a palavra equilíbrio, quando você vai para o grego, você tem sofronismos, que significa uma mente equilibrada. Não só isso, uma disciplina interior, um controle, um domínio próprio. Dentro de um entendimento mais profundo, querido, nós precisamos entender que essa palavra grega para equilíbrio, sofronismo, ela quer dizer de uma forma mais profunda, autodomínio equilibrado. Uma mente sobre o controle do Espírito e de Deus. Uma disciplina que leva ao bom senso, a um juízo saudável. Ou seja, quando eu entendo isso e quando eu aplico isso na minha vida, sobre o espírito de poder, de amor e sobre equilíbrio, equilíbrio aqui, produzido pelo Espírito Santo, descreve capacidade de pensar com clareza. Porque o espírito de covardia, quando age, não te dá, tira a capacidade de pensar com clareza. Quando eu falo de equilíbrio, equilíbrio aqui é controlar impulsos. Não só isso, agir com sabedoria.
manter estabilidade emocional, discernir corretamente, mesmo debaixo de pressão. Então não importa a luta, não importa a prova, não importa as pressões, não importa, querido, essa pessoa age com dunamis, poder, age com amor. Tanto ele é sacrificial, como ele é incondicional, mas como ele nos dá, querido, domínio, controle, autocontrole, mas também com equilíbrio. Equilíbrio. E me chama a atenção, querido, que quando isso não acontece, o oposto de agir em poder, o oposto de agir com amor e o oposto de agir com equilíbrio, querido, é os impulsos, é a covardia, é o desespero, é o desequilíbrio. E dessa maneira, querido, aqui nós encontramos lugar para precipitação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma pessoa que está, querido, passando por uma luta, uma batalha espiritual, ela não consegue discernir qual o espírito que está agindo. Ela não consegue discernir, porque ela vai agindo em conformidade com o espírito de covardia. E isso é muito forte. Ainda sobre o espírito de poder, ainda sobre o espírito de amor e sobre o espírito que age com equilíbrio, aleluia, porque o Espírito de Deus age em nós com poder, com amor e equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que ele gera em nós? O que é que ele produz em nós? Aleluia. Significa que Deus nos deu, nos confiou o que, acima de tudo? Lucidez. Sim, meu irmão. Lucidez para discernir, disciplina para permanecer firme. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Bom senso, aleluia. Para quê? Para agir, querido, de forma correta. Louvado seja Deus, de forma madura, de forma disciplinada. E acima de tudo, o equilíbrio emocional, aleluia. E isso é poderoso, meus irmãos, porque no equilíbrio emocional, aleluia, nós enfrentamos qualquer situações, nós enfrentamos qualquer circunstância e Deus é glorificado. Aleluia. Amados, a palavra aqui, ela nos leva a unir a sabedoria e ao mesmo tempo, querido, a sensatez. Lembre-se disso. A sabedoria, ela é unida à sensatez. Ela é unida ao autocontrole, mas ela é unida também a uma mente estável, uma mente sadia, uma mente que consegue discernir a batalha, o nível de luta, o nível de guerra, o nível de batalha. Então eu não sei o que é que você está vivendo, o que você está passando, o que você está enfrentando, qual é o espírito que está operando, porque eu posso dizer, é o Espírito de Deus que está operando em mim, mas não discernir a batalha, está agindo de uma maneira tal que é o espírito de covardia que está operando, sem que eu perceba, sem que eu saiba. Por quê? Porque eu não tenho discernimento, porque eu não tenho domínio, eu não tenho controle, eu não tenho amor suficiente que seja sacrificial, incondicional e um amor que seja controlado. E se eu não tenho tudo isso, querido, é terrível. Há uma guerra muito grande, por quê? Porque esses três elementos revelam a capacidade divina para enfrentar todo o desafio sem ceder à paralisia emocional. O Espírito de Deus que age em nós com poder, com amor e acima de tudo, querido, com equilíbrio, aleluia, nos leva a enfrentar. Você enfrenta, a pancada vem, você enfrenta, a luta vem, você enfrenta, a dificuldade vem, você enfrenta, você permanece firme. Você está ali, querido, aleluia, na linha de frente, é que nem Davi, desce o vale e mata o gigante. É dentro desse entendimento, querido, aleluia, que nós precisamos sim discernir, compreender, querido. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, querido, Paulo, ele fortalece Timóteo diante das pressões externas, mas também das pressões internas. A palavra covardia aqui, querido, expressa, sabe, um pavor paralisante, que não é só um medo, é algo que te paralisa. Aleluia. Fuga do dever,
recuam diante, querido, da verdade. A pessoa, ela perde a estabilidade. Ela fica instável emocionalmente, ela fica instável psicologicamente e ela fica instável espiritualmente. E essas coisas, elas vão, querido, atingindo outras áreas, não só na igreja, não só no casamento, mas também no trabalho, na vida pessoal, enfim, em todas as áreas. O Senhor, ele concede poder, aleluia, para agir com autoridade espiritual. O Senhor concede amor para responder de forma madura, aleluia. Mas o Senhor concede também, diga aí, equilíbrio, aleluia, para manter o discernimento, o autocontrole, a sobriedade, aleluia. E aqui nós temos uma tríade: poder, amor e equilíbrio, que descreve uma vida produzida pelo Espírito de Deus, aleluia. E não pelas emoções estáveis, querido, perdão, instáveis. E não pelas emoções estáveis, e não por comportamento de desequilíbrio, de desânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, fique atento, porque eu vou mostrar agora atitudes do espírito de covardia na vida de uma pessoa. O que é que ela faz na vida do crente? Faz a pessoa deixar, abandonar e faz a pessoa culpar. Olha só os 3 estágios. Terrível. E lembrando que a pessoa que está, querido, passando por essa situação, ela está dentro de uma batalha espiritual. Não é que a pessoa é ruim, não é que a pessoa não preste, não é que a pessoa agora não tem valor, não, muito pelo contrário. Essa pessoa está passando por um ataque espiritual. Se você conhece alguém assim, querido, então ore, apresente o Senhor, ajude essa pessoa. E se a pessoa não quiser ajuda, então jejum, oração, leitura da palavra. Faça aí uma campanha de poder para que Deus quebre esse mal na vida de alguém, querido, que porventura esteja passando por isso. Então vamos lá, sobre a covardia, né? Como é que ele opera em nós? De que forma? Né? Deixando, abandonando e culpando. Então vamos lá. Querido, o espírito de covardia faz a pessoa recuar. O espírito que age na covardia, o espírito que opera nessa atmosfera de luta, de batalha espiritual, faz a pessoa recuar, faz a pessoa deixar o chamado de lado, fica sem valor, faz a pessoa abandonar quem anda com ele ou quem anda com ela. E frequentemente essa pessoa também vai transferir culpa aos outros para se esconder das suas próprias falhas. Então é uma fuga. É uma fuga covarde, é uma fuga, querido, terrível, enganosa. Só que a pessoa não consegue discernir. Por quê? Porque ela está desequilibrada em todas as áreas. Mente, emoções, né, comportamentos, atitudes, escolhas, decisões. Você está dando para entender? Está compreendendo? Escreva aí, eu estou entendendo. Louvado seja Deus. Então, o espírito que age na covardia, querido, não é apenas a ausência de coragem, mas é a ausência de responsabilidade. Ele vai gerando desânimo, ele vai arrancando da pessoa verdades espirituais, verdades emocionais, verdades morais, ele vai tirando, ele vai moldando a personalidade da pessoa. E em contraste, aleluia, Deus concede um espírito que encara a verdade, aleluia. Deus concede um espírito que assume o próprio caminho. Deus concede um espírito, querido, aleluia, firme no propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é maravilhoso, por quê? Porque o Senhor, em meio a essa luta, o Senhor está preocupado em ajudar, em libertar, em proteger, em guardar essa pessoa. Mas precisa, querido, de autorresponsabilidade. A pessoa precisa ter a humildade. Escreva aí, humildade de reconhecer. Porque quando o espírito de covardia age numa batalha espiritual sobre uma pessoa, ela tira a humildade. E o que é que ela bota? O orgulho. Ela põe o orgulho. E no orgulho eu não sou errado, no orgulho eu estou certo, no orgulho eu estou fazendo um negócio que é realmente, eu estou na direção de Deus. Isso é orgulho. Orgulho, estrutura de orgulho. E precisa ser quebrado, queridos. Quem é dominado, querido, pelo espírito que age na covardia, se esconde das responsabilidades. Abandona tarefas. Evita confronto.
não consegue, está sempre fugindo. Culpa terceiros por fracassos que não assumiu diante de Deus. Culpa pessoas por eu fracassei com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus botou nas minhas mãos. E qual é a melhor decisão? É encontrar um culpado, encontrar uma culpada. Cuidado com isso. Esse comportamento revela também que esse espírito de covardia leva a pessoa a um estado de infantilidade espiritual. Ou seja, a pessoa sai daqui de ser um crente maduro e passa a ser um crente imaturo. De ser um crente aqui cheio de maturidade para ser um crente menino. Isso é perigoso. Paulo deixa claro, esse espírito não vem de Deus. Portanto, não deve governar a vida daqueles que foram chamados. Essa ação maldita tem que quebrar. Essa ação diabólica tem que ser destruída. O Senhor tem interesse, aleluia, de mudar a história de vidas por meio desta palavra. Essa palavra, querido, o Senhor trouxe ao nosso coração para abençoar inúmeras pessoas. Louvado seja Deus. Agora vamos ver aqui, querido, aplicações práticas para quem é conduzido pelo Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Para quem tem o Espírito de Deus. Quais são essas aplicações? Primeiro, encarar responsabilidades. Quem recebeu o poder não recua quando é chamado para agir. Deus te chamou para responsabilidades maiores. Jeremias disse, te cansa com os que vão a pé, como pode você competir com os que vão a cavalo? Ou seja, se coisas pequenas, se coisas que dá para você fazer, você não faz, como você vai assumir responsabilidade de ministérios maiores? Aleluia. Segunda aplicação, amar com maturidade. Aleluia. Queridos, o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional, o amor que tem controle, aleluia, ele impede reações impulsivas, aleluia. Ele impede, querido, friezas, insensibilidade, mas ele fortalece relacionamentos. E, acima de tudo, ele equilibra as emoções, as decisões, aleluia, as escolhas. Terceiro, manter estabilidade emocional, estabilidade mental, estabilidade espiritual. Ou seja, precisamos ter um equilíbrio. E equilíbrio é pensar, aleluia, é reagir com sobriedade diante dos desafios. Nunca vai faltar pressão, nunca vai faltar prova, nunca vai faltar luta, nunca vai faltar tribulação, nunca vai faltar dificuldade, mas nós temos o Espírito de Deus, aleluia, um Espírito que nos mantém estáveis em todas as áreas da nossa vida, aleluia. E por último, romper com as desculpas e as justificações. Quem tem o Espírito de Deus, querido, aleluia, operando diretamente, essa pessoa não anda com desculpa, não anda com justificativas, ela assume erros, sim, aleluia. Ela procede com humildade, ela caminha com discernimento, ela fortalece o seu caráter, o caráter do próximo, ela pede ajuda, ela chega e diz, me ajude, me abençoe, eu estou passando uma luta, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo, de fato, eu não tinha discernimento, mas o Espírito que age na covardia, essa batalha espiritual está sobre mim, me ajude, eu estou errado. Alá e decamandarabaxu derebahas. E isso muda a vida da pessoa. Dois exemplos bíblicos. O primeiro é Josué. Josué é um modelo de alguém que não cedeu à covardia. Josué recebeu desafios grandes. Josué assume agora o lugar de Moisés, querido, uma responsabilidade tanto enorme. Mesmo após a morte de Moisés, aleluia, Josué encarou inimigos maiores. Um povo difícil. Ele avançou porque confiou na promessa de Deus, agiu com coragem, fundamentada, aleluia, pelo Espírito do Senhor, aleluia. Nós temos também Gideão, querido, aleluia. Quando eu falo de Gideão, Gideão ilustra verdades de alguém que tenha coragem.
Embora inicialmente se percebesse ou se achava diante daquele cenário fraco e incapaz, aleluia, Deus o levantou pela sua coragem interior. Há um poder que está em você, você é capacitado, Deus te chamou para algo grande, Deus te chamou para algo novo, Deus te chamou para algo maiores. Você precisa vencer essa guerra. Damai de Kavashu Deremanahas. Juízes 6 e 12, aleluia, o Senhor diz assim, Deus enviando o anjo, e o anjo declarou, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Ei, meu irmão, você é valente. Ei, minha irmã, você é valente no Senhor. O Espírito do Senhor está em você, mora em você. Não há lugar para o espírito de covardia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quando Gideão abandona a covardia, ele abraça o chamado, tornou-se instrumento de Deus para a libertação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, lembre-se disso. 2 Timóteo 1,7 revela que o espírito de covardia não é o destino de Deus para nossas vidas, aleluia. Mas o Senhor nos capacita com o espírito, aleluia, de poder, o espírito de amor, espírito de equilíbrio, Ramandarabashandaravashai, para nós enfrentarmos, querido, aleluia, as batalhas que se levantam, as batalhas, que se levantam contra nós. Fomos chamados para enfrentar desafios, mas permanecer fiel. Porque Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel aos seus planos, aos seus estatutos, aos seus princípios. Permanecemos fiéis, assim como Ele é fiel. Meus queridos, aleluia, bendito é Deus. Amados, quem se apoia nesses três pilares, vive com responsabilidade, vive com coragem, vive com maturidade diante de qualquer enfrentamento. Escreva aí, eu tenho o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Escreva, eu tenho o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Profetize e declare isso em nome de Jesus. Aleluia. E para fechar, meus irmãos, aleluia. Quando nós vivemos nessas três dimensões, nós destruímos a operação direta do espírito de covardia. Quando nós, aleluia, enfrentamos de frente e reconhecemos que diante dessa batalha desleal do espírito de covardia, aleluia, o Espírito de Deus, o Espírito de poder, o Espírito de amor, o Espírito de equilíbrio vem sobre nós e muda a nossa história. Eu quero abençoar você, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro nesse momento que toda ação demoníaca, diabólica, do inferno, do espírito de covardia, que age na vida de homens de Deus, de mulheres de Deus, que age na vida de pastores, que age na vida, Senhor, de ministros, que age na vida, Senhor querido, de jovens, que age na vida de idosos, de crianças, ou seja, que age diretamente num lar, numa família, seja quebrado. Ramandarassoiahas, seja quebrado, seja repreendido, seja destruído, seja aniquilado pelo poder da oração, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro do nome de Deus sobre a tua vida. Eu declaro ágape de Deus sobre a tua vida. E eu declaro o sofronismo de Deus sobre a tua vida, poder, amor, mas também equilíbrio, aleluia. Seja quebrada e destruída a ação desse espírito do inferno, mas seja renovado, seja restaurado na sua mente, no seu coração, nas suas escolhas, nas suas atitudes, no seu posicionamento, no seu caráter. Deus coloque a mão a favor de você e o Senhor destrua todo esse mal em nome de Jesus. Eu quero te encorajar a fazer um jejum amanhã. Aleluia. Um jejum de 6 da manhã a meio-dia. Eu quero te encorajar a fazer esse jejum. Aleluia. Quero te encorajar a fazer esse jejum. Se você toma algum tipo de medicação, então você não pode ficar sem comer. Né? Faça um jejum de redes sociais. Faça um jejum de pão, de televisão, de tela, alguma coisa. Mas você não pode ficar sem comer.
Precisamos lutar, enfrentar de frente essa ação do diabo, amém? E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde de uma forma sobrenatural. Se inscreva no canal, deixe um comentário, amém? E compartilhe com quem você ama. Um abraço e a paz.